para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. O Deus que nos coloca em lugares altos. Eu quero pensar nessa passagem. O local e as circunstâncias não podem definir o nosso futuro. Grave essa frase na sua mente aí. O local e as circunstâncias, eles não podem definir o meu e nem o seu futuro. Nós talvez estamos num momento difícil, mas não ficaremos nesse momento difícil para sempre. Deus sempre abre portas, Deus sempre nos dá um refrigério, porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Esse texto ele fala sobre essa passagem, sobretudo um tempo difícil, os últimos dias de Judá e de Jerusalém, antes da vinda dos babilônios, que tomaram a terra, que exterminaram com toda a esperança daquele povo de Deus que estava ali vivendo um tempo muito difícil, onde a idolatria dominava a sociedade de Deus. Naquele contexto havia advertências. O rei Ezequias e o rei Josias haviam instruído o povo a andar nos caminhos do Senhor, a destruir os ídolos que estavam contaminando a nação de Deus. Lugares altos, tem duas espécies de lugares altos. Esse povo, os lugares altos, eles construíam ídolos para adorar, tá? Eles usavam os lugares altos para construir altares idólatras. E Deus então avisou, através dos profetas, que eles iriam sofrer as consequências de estarem sacrificando aos ídolos. E assim, um rei perverso, quando sobe ao trono, o povo rapidamente se desvia dos caminhos do Senhor, né? O povo novamente se corrompe, e Deus avisa, mas no momento em que o rei Ezequias e o rei Josias advertiu que eles retirassem aqueles ídolos do meio deles ali, mas tão logo um rei perverso assume o reinado daquele setor de Judá e Jerusalém, o povo rapidamente se corrompe e Deus derrama sobre eles o castigo, vindo os babilônios sobre a vida deles. Por isso que eu sempre tenho orientado aqui o meu povo a olhar com quem você faz aliança, irmãos. Não faça aliança com qualquer pessoa. O texto aqui vai muito além disso que nós estamos. O tempo não nos permite de aprofundar, mas o texto, sobretudo, nós tomarmos cuidado com as alianças que nós fazemos em nossas vidas. Aqui aconteceu isso. Um rei Ezequias, o rei Josias adverte o povo de retirar as idolatrias do meio deles, mas tão logo um rei perverso sobe no trono, o povo novamente se corrompe e Deus avisa que receberiam o castigo, e assim fez. A Babilônia chega e destrói tudo, né? E aí nós sabemos do restante, ficam lá 70 anos cativos, sofrendo a consequência de estar aí se conectando, se aliançando com um trono corrupto. A palavra de Deus diz que um trono corrupto não tem aliança com Deus. Então aí nos políticos da vida, aí estamos próximos à eleição, cuidado com quem você vai fazer aliança. Se houve sinal de corrupção, você que é de Deus, que é um cristão, que é membro da igreja Casa de Oração, não faça aliança com corruptos, porque o castigo virá sobre a sua vida. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Deus, ele trata a idolatria como adultério e prostituição, irmãos. É sério isso, é sério, é muito sério, né? A idolatria tem o mesmo peso que o adultério e a prostituição. Será que hoje não é diferente? Hoje nós vivemos um mundo cheio de idolatria. O mundo está carregado de idolatria. Não essa idolatria que nós pensamos aí de uma imagem de barro ou de gesso, mas eu chamo de ídolos modernos, que nós estamos carregados de ídolos modernos, né? A internet é um ídolo moderno. Tem pessoas que passam mais tempo na rede social do que para ler a Bíblia, não tem tempo. Mas para ficar o dia inteiro na rede social tem tempo.
né? Então são ídolos modernos, redes sociais, culto ao corpo, né? Pessoas que nós temos um atleta que é a Esther, né? Então é um terreno escorregadio. A Esther é bem sustentada na palavra de Deus. O risco, mesmo assim, o risco ainda corre, sabia disso? Corre o risco, porque é muito sutil a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então, hoje há um culto ao corpo, nós sabemos disso. Pessoas gastam muito tempo nas academias, mas para a casa do Senhor, para estar na presença de Deus, não há tempo. Então, redes sociais, culto ao corpo, consumismo, idolatria por pessoas, idolatria por placas de igreja, né? As pessoas idolatram outras pessoas. Por isso que na nossa igreja aqui, irmãos, desde o início da nossa igreja, nós tivemos esse cuidado especial de não idolatrar pessoas. Nós tivemos esse cuidado de não idolatrar pessoas. Por isso que aqui a gente é dividido. O pastor Júnior, a gente divide 50% das pregações. Ele prega um domingo, eu prego o outro. Ele prega uma quinta, eu prego a outra. E a gente vai incluindo alguns outros que tem aí. Para quê? Porque há muitas igrejas que idolatram seus pastores. Isso é idolatria, de uma forma sutil. Então aqui nós não temos. Ele tem as características dele, eu tenho as minhas. E nós nos respeitamos, né? A Esther tem a característica dela, a Joelma tem a característica, e nós estamos já 8 anos juntos, caminhando assim, respeitando as características do outro, sem idolatria. Ele é melhor do que eu. E eu fico feliz, irmãos, quando eu vejo o crescimento deles, muito feliz. Eu babo quando eu vejo as pregações do pastor Júnior. Eu fico extremamente feliz com o crescimento que eles estão tendo. Isso é reino de Deus, isso é maravilhoso. Então nós precisamos caminhar nisso aqui, correr longe da idolatria, né? Os judeus também, eles foram culpados. Eu quero fazer uma introdução aqui, uma rápida introdução do texto, para que a gente possa se inteirar do assunto. Os judeus também eram culpados de confiar em líderes pagãos, ao invés de confiar em Deus, né? Era uma culpa que recaiu sobre os judeus, que eles confiaram em líderes pagãos e não confiavam em Deus. Qualquer outra coisa que depositamos a nossa confiança que não seja no Senhor, torna-se um Deus e, portanto, um ídolo. Então confia em Deus. Tem gente que confia no Bolsonaro, tem gente que confia no Lula, tem gente que confia na Cássia, tem gente que confia em Deus. Essas pessoas são pessoas que exercem cargos políticos para conduzir a nação de uma forma coerente, e nada menos do que eles fazerem o melhor pela nação. Nada além disso é errado. Mas o cristão autêntico, ele confia em Deus. Eu posso fazer uso das amizades quando eu preciso, mas antes de qualquer coisa, antes de buscar ajuda em homens, procure primeiro ajuda em Deus. Está com problema? Antes de procurar um advogado, coloque-se de joelho diante do Senhor. Está com problema financeiro? Antes de procurar o gerente do banco, se dobre diante de Deus, para que Deus então direcione a sua vida até a pessoa certa, e assim você obterá êxito naquilo que você precisa. Esse é o caminhar correto de um cristão, irmãos. Esse é um caminhar correto de um cristão, né? E eu quero trabalhar aqui nessa noite sobre isso, um Deus que nos coloca em lugares altos, que nos tira do vale, nos tira das profundezas e nos coloca em lugares altos. Mais uma vez eu vou citar a frase aqui: o local e as circunstâncias não podem definir o nosso futuro. O local e as circunstâncias não podem definir o nosso futuro. Eu anotei alguns personagens aqui que Deus tirou do vale e colocou em lugares altos. José. Quem de nós não conhece a história de José, que foi jogado num poço e Deus o tirou de lá em Gênesis capítulo 39, todo o capítulo, vários capítulos ali de Gênesis, narra a história de José, que foi tirado da prisão, foi tirado do poço, tirado da prisão e colocado como governador.
de uma nação. Então, irmãos, o local, a circunstância não define o nosso futuro. Elias, o grande profeta Elias, num dado momento, diante de uma depressão que ele estava enfrentando, ele foi parar dentro de uma caverna. E Deus então tira Elias, lá em 1 Reis capítulo 19, Deus tira Elias da caverna e coloca Elias sobre um monte, lugar alto. Deus nos faz isso. Davi, Deus tira Davi das pastagens para ser rei de Israel, segundo as 1 Samuel. Então, o Deus que nós servimos é um Deus que nos tira do vale e nos coloca em lugares altos. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que nós servimos. E Jesus então, Jesus sai da cruz do Calvário para ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sai da cruz do Calvário para se tornar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Deus que nós servimos nos tira do vale, nos tira das cavernas da vida e nos coloca em lugares altos. Não é de uma forma contrária. Você que é jovem, continue confiando no Senhor. Talvez a nossa vida em um dado momento está difícil. Nós estamos vivendo em cavernas, estamos vivendo em vales, estamos vivendo num momento depressivo, mas continue confiando, irmãos, que o Deus que você serve vai te tirar do buraco que você está e vai te colocar em lugares altos. Basta confiar nele, basta confiar nesse Deus que nós servimos. Eu fico maravilhado com esse Deus. Eu fico maravilhado com esse Deus tão poderoso que nós servimos. Então eu sempre digo, irmãos, esse tempo que nós separamos, principalmente no domingo, para adorar a Deus, é um baita do investimento que nós estamos fazendo. Não é um tempo perdido. Tem gente, né, que eu não tenho o que fazer, eu vou na igreja, não, esse é o maior investimento que nós podemos fazer, é estar aqui aprendendo da palavra do Senhor, sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o maior investimento que nós podemos fazer na vida. E o que é preciso, pastor, para acessar a esse Deus que nos tira das profundezas dos vales e nos coloca em lugares altos? O que é preciso? Eu quero a ajuda do Carlos hoje para frisar bem na nossa mente aí, projetando aí a minha fala aqui, baseada na palavra do Senhor, no texto que nós estamos estudando aqui. O que é preciso fazer? Primeira atitude: retire do seu meio tudo que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor. Retire do meio, faça uma análise, faça uma limpeza. Se você quer estar em lugares altos, retire da sua vida, do seu meio, tudo que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor. Idolatria, né? Os ídolos modernos que eu citei aqui. Faça uma análise. Nossa, o meu trabalho está me tirando, está me atrapalhando a comunhão com o Senhor. Você não vai tirar o trabalho, é evidente que é o nosso ganha-pão, mas analisar se até o trabalho, irmãos, quando ele ocupa o lugar de Deus, ele se torna um ídolo na nossa vida. A palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus ele trabalha ao nosso favor. Então, às vezes, quando o trabalho ele extrapola os seus limites da normalidade, ele se torna um ídolo na nossa vida. Então, até o trabalho, o carro, a esposa, o pastor, analise aí aquilo que está tirando a sua comunhão com o Senhor, que está te atrapalhando a sua comunhão com o Senhor, com Deus, né? 57:14. Aterrem, prepare o caminho, tire os obstáculos do caminho do meu povo. Há muitos obstáculos
falta de comunhão, fidelidade com o Senhor, pecados, coisas que atrapalham, coisas que atrapalham a nossa comunhão, a nossa caminhada com o Senhor. Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, nós que somos cristãos, irmãos, nós podemos todas as coisas, nós podemos fazer tudo, né? A Esther está provando, a Esther está correndo, competindo aí, né? No meio de pessoas ímpias, que ali não é tudo crente, a Esther não está correndo com crente, eu tenho certeza. É tudo crente que você corre lá? Não. Corre com diversas pessoas, e nós devemos ser assim. Nós devemos estar inseridos em todo o setor da sociedade, mas não devemos nos contaminar. Nós devemos modificar o meio que nós estamos inseridos, transformar, né? E aí eu defendo ela quando ela abre aquela placa ali, quando ela sobe no pódio, ela abre aquela placa, tudo para ele, foi criado tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Então o seu trabalho lá deve glorificar a Deus, o seu comércio deve glorificar a Deus, a sua vida deve glorificar a Deus. Então retire do seu meio aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor. Por isso que eu oriento os jovenzinhos da nossa igreja aí que estão aí começando o seu tempo de namoro, né? Procurar jovens da mesma tribo, né? Da mesma comunhão. Porque se você vai para um ímpio ali, uma pessoa que não teme a Deus, se você não estiver bem enraizado aí na sua fé, na sua palavra, vai te desviar, com certeza vai te desviar, vai te levar para outros caminhos, né? Então é importante isso. Segunda atitude que eu preciso tomar: confiar somente em Deus para te ajudar nas lutas da vida. O que eu preciso fazer, pastor, para alcançar os lugares altos? Confiar somente em Deus nos momentos de lutas da vida. 57:13. Olha o que diz 57:13. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Olha que texto, né? Nós confiarmos, buscar ajuda em Deus, confiar somente em Deus nas lutas da nossa vida. O Salmo 91, olha o que diz o Salmo 91. Eu vou todo ler, você conhece, mas eu quero ler todo o Salmo 91. Olha o que diz o texto: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não ficam exaustos, voam alto como águias. Promessas de Deus. Aqueles que esperam no Senhor voam altos, eles não ficam desesperados. Confiar. E é muito perigoso isso, irmãos, falar sobre confiança, principalmente nos momentos de lutas que nós passamos,
Porque nos momentos de crise, né, nós devemos tomar muito cuidado com as crises da vida, porque a crise ela serve para te promover ou para te afundar de vez. Quando nós passamos por crises e nós buscamos ao Senhor, nós passamos por aquela crise, nós aprendemos com aquela situação e nós somos promovidos a patamares mais altos. Elas podem te aproximar de Deus ou te afundar. Vai depender de quem você vai confiar nos momentos de crise. Se você confiar em pessoas erradas ou em coisas e não confiar em Deus, certamente você vai sucumbir diante da crise que pode abater sobre a sua vida. Então, confia. A palavra de Deus diz, o salmista diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos mantemos firmes. Por isso que algumas pessoas passam por crises terríveis, estão firmes, estão ali na casa do Senhor, e aí passa um tempo, as coisas começam a acalmar sobre aquela vida, porque ela confiou no Senhor nos momentos de crise. Terceira atitude que eu preciso ter: buscar a Deus com intensidade, mas sobretudo com verdade. Buscar a Deus com intensidade, mas sobretudo com verdade. Isaías capítulo 58, versículo 2 e 3, e depois alguns outros que eu vou estar lendo aqui. Olha o que diz Isaías 58, 2 e 3: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos e dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. O versículo 5: será esse o jejum que eu escolhi, que